Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carteira Anônima e no vídeo de hoje nós vamos estar falando aí sobre uma matéria do Fundo Monetário Internacional que acabou divulgando qual que é a previsão de inflação ao redor do mundo de acordo com cada país. Então nós temos aí na capa do vídeo dois extremos, nós temos a Venezuela e nós temos a Suíça. E a questão é, onde que entra o Brasil nesse aspecto, né? Então, conforme vocês podem ver na imagem, essa é uma previsão do Fundo Monetário Internacional, uma autoridade, e, inclusive, ele aponta aí qual que é a previsão de inflação em cada país. E nós temos nessa imagem, na parte inferior, vocês podem ver que são duas colunas. Temos na coluna à esquerda, que são os países que estão com as maiores inflações aí do mundo e qual que é a previsão para 2026. E à direita, os países que estão aí com menores inflação e qual que é a previsão também. Então, qual que vai ser o roteiro aqui do vídeo? Primeiro a gente vai falar sobre os três primeiros países que estão com as maiores inflação no mundo, por que que eles estão nesse cenário. Depois vamos falar sobre o Brasil e a Argentina, né? Então, a Argentina em anos recentes, inclusive, tinha uma inflação muito mais alta e aos poucos está desacelerando. O que que eles estão fazendo para poder diminuir essa inflação? Vamos falar do nosso país e, por fim, vamos falar dos países que têm as menores inflações aí do mundo e o que que eles fazem para conseguir isso, tá bom? Então, vamos começar aqui falando sobre a Venezuela. Então, a previsão para 2026, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, é que a Venezuela ela tem aí 682% de inflação somente nesse ano de 2026. Então, a moeda simplesmente perde o valor, chega a ser ridículo, né, o que está acontecendo lá. E por que que isso acontece? Bom, basicamente porque o Estado ele tomou conta do setor petrolífero, ele afastou empresas privadas e destruiu a eficiência da produção. Então, o Estado ele confiscou tudo, tanto empresas de petróleo que tinham de outros países, que eram privadas, eles confiscaram, confiscaram até mesmo contas de pessoas físicas, foi tudo confiscado. Então, quebrou a confiança que o país ele tinha no sentido econômico. E, como resultado disso, a produção de petróleo despencou, e aí os dólares sumiram. E para cobrir os gastos, o que que o governo de lá fez? Passou a imprimir moeda. E qual que foi o resultado? Não poderia ser diferente, né? Não é surpresa para ninguém. Você tem um colapso da moeda e aí hiperinflação por conta desse cenário aí. Então, a dependência total do petróleo, a estatização, o Estado tomando conta da economia por completo e a impressão de dinheiro vai resultar nisso, não tem segredo. E a gente vê aí o resultado por conta dessas atitudes que foram tomadas aí nos últimos anos. Já no segundo caso, o segundo país que aparece aí é o Sudão. Então, a expectativa para 2026 é que esteja em 54,6% a inflação. E por que que nesse país tem a inflação tão alta? Por que que essa previsão ela é mantida numa inflação tão alta também? Então, basicamente, lá no Sudão, existe um conflito armado que destruiu a produção, a logística e a arrecadação. No caso, é uma guerra civil lá dentro, entre eles, o próprio país. E, além disso, tem o colapso do Estado. Então, o governo ele perdeu o controle da economia e da moeda. E qual que é o resultado? Moeda sem credibilidade. Então, as importações ficaram escassas e muito caras. E o resultado é que a inflação explosiva acontece em meio ao caos político. E o terceiro país, não é segredo para ninguém, é o Irã, né? Então, nós vemos aí que o Irã, a previsão de inflação deles nesse ano de 2026 é de 41,6%. E por quê? Basicamente, o Irã ele acabou levando sanções internacionais e essas sanções acabam bloqueando exportações de petróleo e entrada de dólares. Não é à toa, não é de graça,
é por conta do que o governo deles acaba fazendo, né? E o resultado disso? Déficit público. Então, o governo gasta muito mais do que arrecada e acaba financiando esses gastos com a emissão de moeda. E, por conta disso, o valor da moeda deles acaba perdendo o valor de uma forma assim muito rápida. A inflação é muito alta, persistente, e por conta disso nós vemos aí o colapso econômico do Irã. Então, pessoal, resumindo, a inflação ela acaba explodindo quando o Estado ele acaba perdendo dólares, porque isso destrói a confiança na moeda de qualquer país e então os governos locais passam a imprimir dinheiro para poder sobreviver. Então, por isso que tem a inflação tão alta. Esse é um dos vários motivos, tá bom? Agora, saindo aí dos países que têm a inflação mais elevada aí ao redor do mundo, vamos falar aí sobre a Argentina. Interessante notar que em 2023, a inflação na Argentina ela foi de 211%, aí no ano seguinte 117% e no ano passado 31,5%. Então, vocês conseguem perceber que está diminuindo aos poucos a inflação lá na Argentina? E para 2026, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, a previsão é que chegue em 16,4%. E o que que eles fizeram, né? O que que os argentinos fizeram? O que que a gente pode copiar? Então, nós temos aqui no Brasil um cenário em que, em 2025, a inflação que se passou, ela estava em torno de 4,20% e a expectativa para esse ano de 2026 é que a inflação esteja em 4%. Então, nós temos aí um cenário em que atualmente, no momento em que eu gravo esse vídeo, em janeiro de 2026, a taxa Selic está muito elevada para poder segurar o consumo de crédito. Isso acaba ajudando a conter a inflação, só que tem um porém, né? Acaba desacelerando o crescimento econômico do país. O governo interfere muito na economia, com aumento de impostos, gastos elevados e incertezas fiscais. Então, o que que o governo brasileiro deveria fazer para que a economia ela crescesse e a Selic caísse? Então, nós temos aí 5 pontos. Primeiro ponto, controlar gastos públicos. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né, pessoal? Não com o governo atual, não tem como. Então, controlar gastos públicos basicamente é parar de gastar mais do que arrecada, ter menos déficit e, como consequência, isso é menos pressão sobre os juros e menos inflação. Então, o governo é o principal culpado, independente de quem esteja lá, se é direita, de esquerda. A partir do momento que o governo ele gasta muito, então isso acaba acontecendo, né? Temos juros e inflação. Outro ponto aí, dar previsibilidade fiscal. O que que é isso? São regras claras e cumpridas. Então, o mercado ele vai reduzir o prêmio de risco e, com isso, acaba permitindo um juros mais baixo. E terceiro ponto, reduzir interferências e imprevistos. Então, menos mudanças repentinas de impostos, menos subsídios, menos regras e, como consequência, a estabilidade vai gerar investimento. Isso é o que deveria ser feito, mas infelizmente não é feito e a população acaba sofrendo, né? Quarto ponto aí, reformar e não remendar. Basicamente, pessoal, significa uma reforma administrativa e tributária eficiente. Então, o Estado ele deveria ser mais barato. O que que isso significa? Deveria gastar menos, ou ter menos funcionários públicos, ter menos salários exorbitantes e ter mais produtividade. E a gente sabe, né, quando se trata de Estado, é praticamente impossível que isso aconteça. E, por fim, o último ponto, estimular investimento privado e não o gasto público. Então, quando nós temos um alto investimento privado, então isso acaba atraindo crédito, infraestrutura e segurança jurídica. E, como consequência,
o crescimento acaba sendo sustentável e acaba vindo, ali o setor produtivo, acaba atraindo. E é justamente isso, pessoal, que os países que têm as menores inflações ao redor do mundo acabam fazendo, tá bom? Então, nós temos aí, por exemplo, ó, se vocês forem ver, né, no lado direito inferior, os países com menos inflação. Então, a gente tem aí Brunei, Suíça e Liechtenstein, né? Então, por que que eles têm a inflação tão baixa? A previsão para a inflação deles nesse ano de 2026 é muito similar ao que foi em 2025. Então, você consegue imaginar aí países com 0,6% de inflação ao ano? Imagina só, aqui no Brasil, às vezes a gente ultrapassa 0,6% ao mês. Só no mês de fevereiro de 2025 a gente bateu quase 1,4% de inflação. Então, esses países aí, às vezes em 2 anos de inflação, eles não têm a inflação que a gente tem aqui em um mês, né? Então, imagina só, qual que é o resultado disso? Moeda forte, então, eles têm importações mais baratas. Se a gente for ver a Suíça, eles usam o franco suíço e o Banco Central deles é completamente independente, não tem interferência do governo e é visto como um porto seguro mundial. Então, como eles têm um estado muito pequeno e eficiente, então a inflação estruturalmente acaba sendo muito baixa aí na Suíça. E falando aí sobre o segundo país aí do top 3 de baixa inflação, a gente tem Liechtenstein. Então, esse país acaba usando o franco suíço, eles não imprimem moeda, a economia deles é muito pequena, altamente produtiva, o setor financeiro deles e industrial é forte, de alto valor, e a dívida pública é praticamente zero. Então, não existe incentivo e nem espaço para uma inflação alta, elevada, além de eles fazerem tudo aquilo que eu destaquei agora há pouco no vídeo para vocês, que o Brasil deveria fazer, né? E a gente tem aí o país com a menor inflação do mundo, empatado com os outros dois, que é Brunei. Então, Brunei, ele tem a economia rica em petróleo e gás, o governo acaba subsidiando preços internos, a população lá também é muito baixa e o pessoal lá trabalha muito. Então, o PIB é muito alto, PIB per capita, e a moeda é atrelada ao dólar de Singapura. Então, os preços são artificialmente muito estáveis, tá bom? Então, qual que é a conclusão disso tudo sobre esses países? Que a baixa inflação ela não vem somente de boas intenções fiscais, mas de uma moeda forte, instituições sólidas e economias altamente produtivas, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, onde eu comentei aí sobre a previsão do Fundo Monetário Internacional para a inflação aí nesse ano de 2026. Posso dizer para vocês que esse é um vídeo atemporal, porque é aquilo, as regras da economia não mudam, né? É o mesmo. Então, se vocês voltarem aqui em 2040 e verem esse vídeo, vai valer as mesmas regras, não tem jeito. Isso é algo imutável, deve ser seguido, tá bom, pessoal? Comentem aí, deixem o seu comentário, o que que vocês acharam do vídeo de hoje também, o que que vocês acham que o governo deveria fazer ou não. E se inscrevam no canal e até a próxima.